dia, terceira série. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Espero que vocês tenham entendido a última aula, que nós também falamos sobre arte na antiguidade, só que definimos alguns conceitos sobre arte na Mesopotâmia e arte egípcia. E na aula de hoje, nosso foco será a arte grega e a arte romana. Então, na mesma perspectiva de retomada de conceitos, como nós fizemos na aula anterior, é o que propõe o material de vocês esse ano, uma retomada do que nós já vimos anteriormente. Vamos analisar a arte grega e a arte romana, ok? Então, vamos começar pela arte grega. Bom, a arte grega, né, é importante saber que ela virou um padrão, né, de beleza, um padrão acadêmico de arte. O Renascimento elevou a arte grega e também a arte romana a esse padrão, posteriormente o neoclassicismo também, e muito, né, do que nós temos da cultura ocidental foi um legado grego e um legado também romano. E esses aspectos são valorizados e cultivados até hoje na arte e na cultura em geral. Então, nós poderíamos aí representar, né, lembrar muitos elementos da cultura grega que permaneceram até hoje, né? Então, a nossa própria cultura ocidental, ela é muito marcada pelos elementos gregos e também, claro, pelos elementos romanos. Quando falamos de arte, há uma mudança no que se refere à arte egípcia, porque nós temos aqui pela primeira vez uma arte que explora mais a criatividade do artista e é uma arte que não visa apenas um ritual religioso, não é uma arte essencialmente religiosa. Nós podemos de fato falar que a arte grega ela tem um valor antropocêntrico, embora a gente ainda não tinha, né, o antropocentrismo vai surgir com força total ali no Renascimento no século XVI, a cultura grega ela é diferente da cultura egípcia, da cultura mesopotâmica. Por quê? Porque os deuses gregos, eles se pareciam muito com os seres humanos, eles eram semelhantes em tudo, menos, claro, em poder ou na questão da imortalidade. Mas então, aí, no que ele é semelhante? Nos sentimentos, eles são movidos pela paixão, pela angústia. Esses elementos transformam, né, os deuses em algo mais próximos. Então, quando eles faziam esculturas que lembravam esses deuses, representavam esses deuses, estavam representando também o ser humano. Então, tinha uma característica do individual ali presente nessa arte. Um outro ponto que merece bastante destaque também na arte grega é a questão do realismo. Então, eles buscavam muito representar a realidade. Então, nós temos maior expressão de movimento, numa tentativa de aproximação com a vida real. Mas atenção, era uma representação da realidade melhorada. Então, era um real idealizado, né? Buscavam, como uma característica muito importante dos gregos, nós temos a busca pela beleza, a busca pelo equilíbrio, pela harmonia. Isso está marcante na arquitetura, isso é marcante na pintura, e isso é muito claro na escultura, né? Talvez por isso as esculturas gregas demonstrem, evidenciem tanto essa concepção, e foi um estilo que eles mais desenvolveram, né? Também essa concepção de beleza, de movimento, de realismo. Vamos começar pela arquitetura? Claro que na arquitetura a gente tem como grande exemplo da arte grega aqui os templos, né? Lembrar que os templos gregos, eles não serviam, assim como no caso da Mesopotâmia, para reunião de fiéis e realização de vários cultos. Então, os templos, eles eram destinados à prestação de rituais, mas pessoas autorizadas, sacerdotes que realizavam isso, e para guardar a escultura daquele deus protetor. Ponto. Devia-se para isso. E existia muito investimento aí, visando, claro, agradar aos deuses, né? Embelezar a cidade. Então, nós temos um valor estético e uma demonstração de poder também com a construção. Marcante dessas construções as colunas. E nós vimos que nós temos três linhas, né, principais, três ordens principais de colunatas dos templos gregos. Coloquei aqui em detalhe para vocês alguns elementos desse templo, destes templos, né? Aqui nós temos a primeira ordem, que é a ordem dórica, né? Então, quais as características? Vocês podem ver aí pelo modelo
que o templo ele seguia um padrão. Então a planta ela era retangular e existia uma série de colunatas. Muita gente pensa que não tinha telhado, né? Não tinha cobertura, tinha cobertura, só que essa cobertura ela não resistiu no decorrer do tempo. O que a gente observa do que sobrou desses templos são as estruturas que resistiram a ele, então os telhados não resistiram. Então nós temos degraus, né? E no caso da ordem dórica, ela não tem base. Vocês podem ver que o corpo da coluna, que é o que a gente chama de fuste, ele já começa no último grau aqui, que é o estilóbato. Então já começa nesse último degrauzinho. E o fuste dórico, ele é mais largo, ele é mais grosso, desculpa, ele é mais grosso do que os demais. Em média, uma coluna dessa poderia ter em torno aí de 11 metros, tá? Nós temos o capitel, que é a parte superior da coluna, no caso dórico, sem muitos detalhes. E aí, a base do frontão, alguns templos nós temos a existência de esculturas em baixo relevo nesse frontão, contando histórias dos deuses que são homenageados, né? Sempre nessa temática mitológica, ou mesmo os cariátides, né? Que eram uma espécie de esculturas que deviam proteger aquele templo. Então, isso era comum acontecer dentro dos templos, mas mais nos estilos jônico e coríntio. O estilo dórico, ele era o mais simples deles, tá? Então, a arquitrave, como vocês podem observar, ela é lisa. No frontão, muitas vezes não tinham muitas esculturas. Esse padrão vai se modificando nos demais estilos. Então, aqui, nós temos aí um estilo jônico. Primeiro ponto que já chama atenção aí é justamente o capitel, né? O capitel, ele ganha volutas, que são esses formatos essa forma em espiral, geralmente utilizado nos templos femininos. Uma coisa importante de se apontar dentro da arquitetura grega é que existia um padrão. Então, você não vai encontrar dentro da arquitetura grega, no mesmo tempo, na mesma construção, colunas dóricas e jônicas. Ou era dórica, ou era jônica, ou era coríntia, tá? Não tinha essa mistura que a gente vai encontrar muitas vezes dentro da arquitetura romana. No caso do jônico, a gente já tem uma base antes do fuste. Nós temos dentículos que não são marcantes, né, que não existem no dórico. Frontão já ricamente decorado. Então, você tem um maior excesso de ornamentos. E aí, a gente tem também um fuste muito mais simples, o que não existia no dórico. Coloquei aí do lado um exemplo de um capitel coríntio, tá? O coríntio, ele é muito característico do período helenístico. Nós não vamos aprofundar aqui no período histórico, no nosso interesse, né? Mas no período helenístico, nós temos a mistura da cultura oriental com a cultura grega, né? Período em que Alexandre o Grande conquistou muitas regiões e levou a cultura grega para esses locais, mas, claro, também trouxe elementos da cultura oriental para o povo grego. A gente pode observar o capital da coluna decorado nesse estilo, nesse período, como uma interferência dessa cultura oriental. Ok? Seguindo, nós temos aí as esculturas. Então, são as esculturas que mais nós podemos observar a transformação da cultura grega nos diferentes períodos históricos. Então, a primeira que vocês podem ver aí é do período arcaico. Ela é uma escultura feita em mármore, né, pesada, né? Por isso, nós não temos aí tanta expressão de movimento. Ela é caracterizada por um corpo geometrizado, todas as esculturas desse período, né, que seguem esse padrão, elas são chamadas da linha Kouros, padrão Kouros. E nós temos uma clara influência egípcia, nítido observar, né? Nós temos os punhos fechados, muito bem colados no corpo, né? Fixos no corpo. A base, né? A escultura está muito bem presa à base, nessa preocupação mesmo de rigidez. Então, a escultura do arcaico, ela tem um corpo geometrizado, um rosto em U, influência nítida egípcia e pouquíssima expressão de movimento. Até porque, se eles fossem expressar algum movimento com um material como esse, não ia resistir, né? Então, por isso,
essa interferência, esse padrão de representação. Posterior aí nós temos a cópia romana no Dorífero. O Dorífero ele já é uma grande evolução da escultura grega. Aqui nós já temos a utilização do bronze, que dava maior possibilidade para o artista. E aqui nós já percebemos uma expressão de movimento. De que forma? O artista ele combina os membros relaxados e contraídos para simular um passo. É como se o Dorífero estivesse dando um passo. Então ele utiliza esse contraste entre o membro inferior contraído e outro relaxado para dar essa intenção de movimento. E aí fica muito claro para a gente também que essa escultura não é rígida, ela tem um braço, uma posição, a outra, completamente diferente da estrutura que seguia-se da escultura egípcia. E aqui, com essa obra, a gente tem também a inauguração do que se chama de proporção áurea, que é o tamanho da escultura, ela é proporcional. O tamanho dela total equivale a 7 cabeças, tamanho de 7 cabeças, e isso virou um padrão de beleza, de simetria, bastante valorizado nesse período. Então, expressão de movimento, amplitude de braços e pernas, utilização de bronze, são características aí do período do Arcaico. Aqui nós temos 2 esculturas do helenístico. A primeira delas é Laoconte e seus filhos. Primeira mudança do helenístico que nós temos é a expressão facial. Se vocês observarem bem, voltando aqui no Dorífero, não tem muita expressão. Se a gente pegar, por exemplo, o Discóbulo, você vai ver que a expressão é a mesma. Então, não há uma preocupação de representar alegria, tristeza, angústia. Não há essa preocupação. Aqui não. Aqui é uma expressão de dor, de pânico, desespero, de angústia. E aqui nós temos também uma outra característica importante do helenístico, que é o caráter cênico da obra. Então, expressa os sentimentos da face, e você não tem uma escultura apenas, você tem um conjunto escultórico. Um outro ponto importante que vai aparecer também no helenístico é o seminu feminino. A gente tem a Vênus, que já evidencia o seminu. As esculturas femininas do período arcaico ou do período clássico, elas são representadas vestidas, pela questão da moral, da conduta feminina e tal. Por que então representavam os homens nus? O homem, ele deveria ser representado no seu ideal de liberdade, valorização da beleza do corpo, e o nu, na arte grega, o nu de maneira geral, para os gregos, não tinha o peso, o corpo nu não tinha o peso da educação cristã ainda. Então não tinha aquela visão de moral, de pecado, a beleza do corpo, potencialidade do corpo, sua expressão de movimento, ela deveria ser ressaltada, e isso era feito através da arte. E lembrar também que não existe na arte, essa nudez, nesse caso aqui da arte grega, com apelo sexual. É uma nudez artística, uma nudez que queria mostrar a beleza e a potencialidade de um corpo em movimento. Então é nesse sentido. A mulher não era representada, porque no caso a mulher existia uma conduta, uma moral direcionada a ela, por isso não existia essa representação. Apenas no helenístico que vai surgir a representação desse seminu. Outra escultura que eu separei para vocês é a Vitória de Samotrácia. Muito interessante escultura também do helenístico. Por quê? Porque ela representa um sentimento, E provavelmente ela estaria aí na proa de um navio, e aí você vê todo o trabalho que eles tiveram com o planejamento da escultura, As vestes em movimento. É como se a escultura estivesse tomando muito vento, Ela estivesse na proa do navio tomando vento, e não só o vento em si, é o vento e a água, porque parece que a veste é colada no corpo. Então, ela evidencia um tratamento, uma expressão de movimento, uma técnica muito apurada, E representa um sentimento, que é um diferencial. Não está representando uma pessoa, um deus, ou uma figura mitológica, ou um atleta que acabou de vencer alguma competição da Olimpíada. Ela está representando um sentimento em si. Então, é uma evolução importante também do período, ok? Aqui nós temos as pinturas, As pinturas gregas, elas se destacam sobretudo nas ânforas, Vasos feitos aí de argila. E nós temos 2 estilos, eu coloquei para vocês, Um com as figuras negras
e o fundo na cor, né, da argila realmente, e outro estilo que foi uma inovação que representava o contrário, as figuras na cor natural da argila e a ânfora negra. Isso deu maior vivacidade à pintura, então a pintura ficou mais nítida, a pintura chamava mais atenção. Qual a temática disso? Dessas ânforas? São variadas. Cenas do cotidiano, cena de Olimpíadas, disputas de Olimpíadas, ou mesmo temas mitológicos. Nesse segundo, em que nós temos aí a imagem que se chama Despedida do Guerreiro, que representa um mito, nós temos uma inovação grega importante, que até hoje é utilizada, a técnica, né, de perspectiva, que é utilizada inclusive na representação das histórias em quadrinhos, em que a gente tem um pezinho aí, ó, do guerreiro virado para frente, parece besteira, mas ele está rompendo aí com o princípio da lei da frontalidade, né? Vai ser uma pequena coisa. É muito pequeno, é um detalhe, mas representava uma evolução, né? Não está representando a figura mais chapada. Então você tem a preocupação de se dar uma ilusão de perspectiva, uma ilusão de volume. Era muito complicado, era muito difícil realizar as pinturas dentro das ânforas pela curvatura da ânfora. Então, dava muito trabalho para o artista e exemplificava muito, né, toda a técnica e a criatividade que o artista deveria possuir. A questão interessante aqui da arte grega é a questão da atribuição da autoria, que já é também recorrente. Vamos falar um pouquinho, então, também da arte romana. A arte romana, ela sofreu influência da arte grega, né? Historiadores falam que os romanos conquistaram os gregos. No entanto, os romanos conquistaram os gregos, no entanto, os romanos se deixaram conquistar por esse conquistado, né? Como assim? Houve uma grande influência dos gregos na cultura e na arte romana, né? A ponto de alguns filósofos romanos até abordarem e criticarem essa questão, essa influência da arte grega na cultura, essa influência da arte grega, da cultura grega na arte. Então a influência é muito grande, inclusive e principalmente nas esculturas. Só que a gente não pode, se a gente analisar a arte romana apenas como cópia da arte grega, a gente vai estar menosprezando todo o potencial dos romanos. E eles desenvolveram muito algumas concepções gregas e também tinham suas particularidades que não eram recorrentes ali dentro da arte grega. Por exemplo, nós temos como marcante aqui a influência da arte etrusca, principalmente na lógica, na praticidade, na funcionalidade da construção. Então, se a gente vai definir em uma palavra as duas estéticas, na arte grega a gente pode definir beleza e na arte romana a gente pode definir funcionalidade. Indo um pouco mais além, a gente pode afirmar que os romanos conseguiram pegar a beleza da arte grega, a funcionalidade herdada dos etruscos, um dos povos fundadores romanos, e juntar em uma concepção só. Então, por isso que eles foram tão eficazes nisso e, claro, né, realizaram a promoção desses ideais de beleza e funcionalidade, porque criaram um verdadeiro império. Então, nada de destruir aí o mérito dos romanos nesse sentido. Vamos lá. Aqui nós temos uma clara representação de estética e funcionalidade. Se trata de um aqueduto, de uma ponte, né? As principais características da arquitetura romana estão nas grandes construções voltadas para o atendimento do grande público e para a vida pública. Então, o que nós temos de construção romana? Nós temos pontes, aquedutos, estradas, né? Eram construídas a estrutura, né, da cidade básica, era uma praça que terminava no centro, que era o fórum, e os romanos fizeram uma espécie de romanização dos lugares onde eles dominavam. Então, por onde eles iam, eles levavam essa mesma estrutura. Então, era uma romanização desses territórios. E aqui nós temos uma clara combinação disso. Existe uma funcionalidade? Existe. Transporte de água, beleza, é um aqueduto. É uma ponte, mas eu preciso fazer isso de qualquer jeito? Não. Eu vou conciliar a estética com a funcionalidade. E o arco, ele é uma herança romana também, tá? É uma herança etrusca, ele é uma herança etrusca
que foi, né, dado continuidade aí pelos romanos. E é importante entender que o arco ele também dava uma maior possibilidade de construção, permitia que se utilizasse a coluna não mais apenas como uma sustentação, mas a coluna como meio de ornamentação e permitia uma amplitude maior de espaço, podendo abrigar maior quantidade de pessoas na construção. Prova disso aqui, nós temos o Coliseu, né? O Coliseu, ele tem 524 metros de circunferência e cabia em torno de 100 mil espectadores. Então, tudo que os romanos construíam em termos de arquitetura era pensado para um grande público, para grande quantidade de pessoas. Então, as obras públicas que eles realizaram, as construções que eles realizaram, foram muito maiores que as dos gregos. Os gregos realizavam anfiteatros também, numa construção semicircular, mas não chegaram a construir com essa grandiosidade do Coliseu, por exemplo. Que aí a gente tem arcos, nós temos colunas. Uma característica marcante também dessas colunas é que eles não colocavam o mesmo padrão. Então, na mesma estrutura, nós podemos encontrar colunas dóricas e jônicas e coríntias, e há uma maior liberdade nessa utilização de colunas também. Construíam templos? Também construíam templos, tá? Algo que chama atenção também nas construções são as termas. Muitas descobertas, né, da cultura romana, da arte romana, vieram depois das escavações de Pompeia e Herculano, que foram cidades destruídas pelo vulcão Vesúvio, né, e aí deixaram isso soterradas por muito tempo, e isso foi redescoberto no século XIX, inclusive, né, já mencionei para vocês que isso motivou o surgimento da arte neoclássica, valorizando a arte romana, principalmente. Nós temos aí várias termas sendo encontradas. As termas eram locais onde os romanos iam para conversar, para se divertir, para praticar o ócio criativo, para discutir filosofia, poesia, e era muito marcante a beleza dessas construções, né? Aqui nós temos a estrutura de uma moradia romana. As moradias romanas, elas seguiam muito o exemplo o modelo de moradia grega. Então, geralmente, elas tinham um peristilo. O que era um peristilo? Era uma área externa da casa, estou falando de moradias de elite, tá? De pessoas de classe alta da sociedade. Então, tinha o peristilo, que era uma zona de colunata, imitando o padrão do templo grego. E também nós tínhamos uma estrutura como essa aí, que vocês podem ver nessa imagem, que é o impúvio, que servia para armazenar a água das chuvas. Era marcante também, né, nessa área do peristilo, jardins, com pinturas muito decoradas, muito bem aprimoradas. Foram encontradas pinturas em que nós tínhamos janelas, né, pintadas janelas, com esse ideal de profundidade. Então, às vezes numa área que não tinha uma condição de desenvolver um jardim, de fazer um jardim, eles pintavam um jardim na parede. A técnica era a técnica do afresco. Então, passava-se uma massa chamada estuque, semelhante ao giz, e antes que isso secasse, realizava-se a pintura. E isso, provavelmente, por isso resiste, né? Para você tirar essa pintura, você tem que arrancar a parede, praticamente. Eu expliquei isso para vocês também quando eu falei sobre a arte egípcia. E aí nós temos uma pintura muito mais bem desenvolvida, inclusive, do que dos gregos. Então, gregos, nós temos escultura muito bem desenvolvida, os romanos nem tantas esculturas assim, a maioria delas são cópias dos gregos, mas uma pintura muito rica, muito desenvolvida, com técnica de perspectiva, com cores variadas, com uma suavidade muito grande, né? Nas escavações de Pompeia e Herculano foram encontradas várias pinturas com cores vivas, alegres, e até mesmo natureza morta, retratos. Então nós temos uma variedade de pinturas muito maior do que as pinturas encontradas dos gregos. E aqui nós temos esculturas, tá? A escultura romana, ela tem o primeiro diferencial aí que nós temos, são as vestes, né? Aí nós temos o Augusto de Prima Porta, se trata do imperador. Então, até por uma noção de respeito e tal, né? O imperador não podia ser retratado nu. Mas se a gente analisar a base dessa escultura, ela tem a mesma base do Dorífero. O padrão é o mesmo.
É praticamente a mesma escultura, no entanto, nós temos essa posição do imperador como se ele estivesse discursando. Alguns falam que ele estaria segurando uma lança, enfim. E ele tem nas suas vestes, todo representado aí no detalhe, as suas vitórias, né? Como ele foi considerado um imperador, representando a sua origem divina, né? Augusto significava isso, né? Divino, primeiro cidadão romano. Então, as suas conquistas, a sua origem divina representada no busto. E é uma escultura muito bem trabalhada. Dizem, né? Acredita-se que várias cópias dessa escultura foram espalhadas pelo Império Romano, uma demonstração de força, de poder do imperador. Um ponto importante, né, descoberto recentemente, porque a gente tem essa noção de que a escultura dessa cor era um padrão de beleza, mas provavelmente as esculturas eram coloridas, aí a gente tem até uma montagem do que seria essa escultura. Provavelmente seriam coloridas, só que com o tempo, né, a tinta se desgastou. A principal diferença da escultura romana para a escultura grega é essa demonstração mesmo de poder, de força, tá? Mas a técnica ela é muito semelhante da técnica do arcaico e, claro, do helenístico, como a gente pode ver no planejamento da veste, a expressão de movimento e até mesmo a expressão facial. Era muito recorrente também entre os romanos a elaboração de bustos dos imperadores, né? Também numa influência etrusca. Os etruscos eles tinham o costume, né, de fazer bustos, busto, né, representação daqui para cima, das pessoas, seus ancestrais, pessoas que já tinham morrido e tinha um ritual muito presente que era o culto a esses ancestrais, tinha uma data em que eles saíam levando esses bustos nas ruas como uma forma de procissão. Então, até a elaboração desses bustos não pode ser atribuída apenas a uma influência grega. Os etruscos também tinham essa importância da imagem, da representação dessa escultura. Então, como podemos perceber, a arte grega e a arte romana elas dialogam bastante, por vários motivos. Os romanos conquistaram o território grego, sim. Os gregos, desde suas diásporas, ocuparam regiões também ali da Península Itálica, então esse contato começou bem anteriormente. E vão ser gregos e romanos que vão conceder, né, a noção que nós temos de padrão clássico de arte, arte acadêmica, começa aí a partir dessas duas concepções artísticas, grega e romana, ok? Espero que tenha ficado claro a aula de hoje para vocês. Peço já desculpa aí pela pouca técnica da professora, os poucos recursos tecnológicos, mas eu espero que tenha conseguido transmitir bem a mensagem, ok? Uma boa semana para vocês, bons estudos e até a próxima!